conhecida. Vamos lá em Gênesis 37, depois vamos para Jeremias 31, 38. Gênesis 37, 18 a 28, depois vamos para Jeremias. Jeremias 38 também. Livro de Gênesis, ou no hebraico, Bereshit, livro dos inícios. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ficar sentado. Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis 37, 18, a história de José. Princípio de uma luta, mas Deus estava no controle. Jeremias também. Luta e honra. E vocês vão entender por quê. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. De longe. Diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. Presta atenção na palavra, cisterna. E diremos, um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rubem, primogênito de Jacó, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica a túnica talar de mangas compridas que traziam, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito, justamente porque ele foi. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Bem, vamos lá agora em livro do profeta Chorão, Jeremias, capítulo 38 também, versículo 6. A Bíblia da Sagrada Escritura assim fala: o etíope Ebed-Meleque salva Jeremias da cisterna. Tomaram então a Jeremias 38:6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos e o desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no ato da guarda. Amados, Deus me deu essa palavra sobre buraco, poço, fundo
Deus permitindo para exaltação. O livro de Gênesis, todos conhecem, é o primeiro livro da Bíblia, né? Livro dos inícios, que fala, são 50 capítulos, né? O capítulo 1 ao 11 fala sobre a humanidade primitiva. O capítulo 12 ao 50, quando Deus aparece a Abraão e faz promessas no início de tudo. E fala de um homem chamado José, que era filho do patriarca Jacó, e era um filho amado, ele era um filho querido, era um xodózinho de Jacó. Jacó o amava. Só que ele era uma pessoa assim, a luz dele ofuscou os irmãos. E os irmãos começaram a ter inveja dele por causa dos sonhos, porque ele era uma pessoa que se sobressaiu. E os irmãos, isso o fez com que os próprios irmãos o quisessem matar, como a palavra se fala. E ele, como a Bíblia fala, ele foi traído pelos irmãos, tirado a túnica, jogaram numa cisterna, quiseram matar, mas o rei falou, mais velho, falou, não, peraí, não faça isso não, porque eu acho que nessa situação ali estava tendo um temor do Senhor na vida de Rubem. Ele sabia das consequências de tocar no ungido, porque ele não era ungido. No filho de um patriarca, ele era um homem ungido, ele usava túnica. Túnica na Bíblia é honra. Quando fala de túnica é honra. O sacerdote tinha túnica, ele tinha aquela a escola sacerdotal. Túnica na Bíblia é honra, sempre honra. E ele foi jogado numa cisterna. E nessa cisterna o que acontece? Ali foi uma permissão de Deus. Por Deus, meu irmão, Deus abençoe, Feliz Natal, boa viagem. E ali, quando ele foi jogado naquela cisterna, ali parecia que tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado. Quando você vai lá, vamos falar um pouco também de Jeremias. Quem foi Jeremias? Ele foi um dos grandes profetas. A Bíblia fala de 16 profetas, 4 grandes profetas e 2 menores, né? E Jeremias ele é o segundo maior profeta. Assim, por que é o maior profeta? Porque o livro dele é mais extenso. São os livros mais extensos dos livros proféticos do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações de Jeremias são complementos do livro de Jeremias. E quem foi Jeremias? Jeremias ele na Bíblia é chamado de um profeta chorão. Por quê, pastor? Porque ele dramatizava as profecias dele. Ele era filho de Ilquias, um sacerdote, um homem que ditava suas profecias a Baruque, que era um escriba hebreu, filho de Neres. E ele foi um homem levantado por Deus para anunciar que Deus pesaria a mão sobre o reino de Judá. Porque a verdade, ela dói. É melhor a verdade doída do que uma mentira que amacia o teu ego. E o que acontece? Na época de Jeremias, o povo estava se perdendo. O reino do norte, Israel, já tinha caído perante a Síria de Salmaneser. Já o povo lá, e havia aquela mistura. Os israelenses, o povo do norte, do reino de Israel, eles estavam já se misturando com os povos conquistados. Por isso que fala aquela parte do bom samaritano. Por quê? Porque o povo do sul, o judeu do sul, ele não se misturava com o judeu do norte. Eles se mantiveram puros. Judá e Benjamim, as tribos do sul. Então, quando fala da parábola do bom samaritano, quer dizer o quê? Que Jesus veio para quebrar isso. O amor dele é incondicional. Ele te ama pelo que você é. Não é a sua etnia, não é a sua riqueza. Ele te ama pelo que você é. Ele quer você.